Pai amoroso, à medida que nos preparamos para ver este vídeo, pedimos Tua presença e orientação. Que ele seja um instrumento de mudança positiva em nossas vidas, inspirando-nos a sermos melhores em todas as áreas. Capacita-nos a absorver os ensinamentos com clareza e a agir conforme a sabedoria que ela oferece. Que esta mensagem nos fortaleça emocionalmente e espiritualmente, conduzindo-nos a um caminho de luz e amor. Amém. Padre Fábio, eu gostaria muito da sua ajuda. Tenho me sentido muito angustiado, triste, sinto muitas forças negativas ao meu redor. Tornei-me uma pessoa amarga, estou incapaz de perdoar aqueles que me ofendem, e estou ficando desconfiada de tudo e de todos. Sem a mínima vontade de sair de casa, quando saio, eu não consigo nem olhar para as pessoas. Fico desconfiada e com medo. Enfim, isolei-me do mundo. Estou sem amigos, estou sem ninguém ao meu lado, Pai. Como fazer, como sair dessa situação de isolamento? Minha filha, primeira coisa, a gente precisa identificar que esses isolamentos, essa tendência ao isolamento, pode ser um sintoma de depressão, né? Eu gosto sempre de diferenciar. Não é toda tristeza que é depressão. Tem muita tristeza que a gente vai enfrentar, vai passar, por exemplo, como essas pessoas que estão vivendo esse momento tão trágico lá em Santa Maria. É uma tristeza terrível, que se não for bem cuidada, se não for bem administrada, pode virar uma depressão. A gente sabe que o isolamento é uma característica da depressão. Então seria interessante você, no primeiro momento, faça esse esforço de sair de si, de buscar pessoas que possam agregar, né? Que possam lhe fazer bem, e eu acredito que você tem. Se você se isolou, é bem provável que você tenha deixado muita gente boa de lado. Então seja capaz de analisar o que você deixou para trás. Quem são essas pessoas que de repente você isolou e que você não tem permitido que elas façam parte da sua vida? Porque isso é sintomático. Quanto mais a gente se isola, maior é a dificuldade que a gente tem de voltar ao convívio. Então, de repente, se você dá um passo atrás e tenta retomar esses relacionamentos que podem lhe fazer quebrar o poder desse isolamento, você já está se ajudando. Ah, padre, não estou conseguindo, estou tentando e não consigo. Então está na hora de você, de repente, procurar um bom profissional, um bom psicólogo. Quem sabe você investigar um pouco isso, né? Um médico, quem sabe, fazer uma consulta. Mas, pelo amor de Deus, não comece já tomando logo aqueles remédios todos que eles mandam. Seja capaz de fazer primeiro uma mudança de vida, um esforço pessoal, de mudar a sua rotina, de mudar a sua estrutura de vida. Traga coisas boas para a sua rotina, né? Elimine aquilo que você sabe que provoca o seu isolamento. Abra o seu coração para encontrar um pouco mais as pessoas e ler um bom livro, assistir a um bom filme, estar com pessoas que precisam de você. Uma boa maneira de quebrar o isolamento, minha gente, é você andar na direção de pessoas que precisam de você. E como tem pessoas necessitadas hoje. Em Santa Maria mesmo. O tempo todo nós ouvimos, né? Os profissionais lá apavorados pedindo: psicólogos, médicos, venham nos ajudar. Eu, com toda sinceridade, o meu desejo era ir para lá. O que eu posso fazer lá? Não sei, mas de repente estar lá, acompanhar, encontrar aquelas pessoas, estar com elas, ainda que eu não falasse nada. Quando a gente sai, quando a gente esquece um pouco a nossa dor, quando a gente põe o nosso sofrimento no bolso e vai ajudar o outro que sofre, é como se o sofrimento que está no nosso bolso diminuísse o peso. Às vezes a gente acha que tem problema, né? Mas quando a gente entra num asilo, no hospital de câncer, aí você vai ver que você não tem problema. Você tem uma ou outra picuinha que te incomoda. E que porque você não viu que você pode ajudar, ou tem gente que sofre coisas muito piores, você acaba acreditando que a sua picuinha é o pior problema do mundo. A gente quebra o isolamento e a gente quebra o poder nocivo do isolamento quando nós saímos e vamos na direção de quem precisa de mais. Faça isso, minha filha. Comece quebrando o seu isolamento
indo na direção de pessoas que precisam do seu afeto ou que possam receber o seu carinho, o seu amor. Você pode ter certeza que aos poucos, enquanto você dá ao outro carinho, amor, afeto, você vai restituindo tudo aquilo que foi perdido ao longo do caminho. Porque isso é uma regra de ouro, viu? Quanto mais nós oferecemos ao outro, mais nós recebemos aquilo que estamos oferecendo. Quanto mais eu amo, mais eu recebo amor. Quanto mais eu me ofereço, quanto mais eu me dou, maior é a minha capacidade de receber também, e isso não termina. É um movimento sempre positivo que nos engrandece. Ela diz: Padre Fábio, o senhor sempre fala e também vê em passagens na Bíblia que devemos combater o bom combate. Desculpe minha ignorância, mas o que seria este bom combate? Seria o que vale a pena ser combatido? E o que seria o mau combate? O bom combate, Sandra, é tudo aquilo que está diretamente ligado ao esforço que eu preciso fazer para que o bem prevaleça. Nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. O nosso mundo sofre as influências constantes de todo o poder diabólico que está no mundo. Então eu preciso combater tudo isso. Eu preciso combater os vícios, eu preciso combater a mentira, eu preciso combater a injustiça. Aí você vai aí para sua casa, você sabe muito bem quais são os bons combates que você precisa fazer e estabelecer todos os dias para que você continue crescendo como pessoa. É uma luta todos os dias. Você que agora me assiste, você está ouvindo eu falar de bons combates. É claro que você tem diante de você inúmeras realidades que estão estragando a sua casa, estragando você, estragando às vezes o nosso ambiente de trabalho, está minando, produzindo coisas ruins dentro de nós, produzindo a raiva às vezes. O que você precisa fazer? Combater. Você precisa armar-se de coisas boas para poder vencer o que é ruim. É assim, minha gente, não tem outro jeito. A nossa mente vai ser ocupada por um único pensamento. Se você escolhe colocar um pensamento ruim, você não estará combatendo o bom combate, porque você vai dar espaço ao lugar onde o mal cresce, que é a sua mente, para que ele cresça ainda mais. Você vai hospedar a maldade. Nós não podemos hospedar a maldade na nossa mente, no nosso coração. Nós não podemos hospedar aquilo que é ruim, porque senão ele ganha lugar, ele cresce dentro de nós. Combater o bom combate é você expulsar o tempo todo aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que causa intriga, aquilo que entristece, aquilo que machuca, aquilo que adoece. São muitas as realidades que geram a maldade no mundo. Nós corroboramos, isso é, nós ajudamos a manter. Agora, quando eu tenho consciência de que eu preciso combater o bom combate, eu vou tomar parte nessa luta fazendo aquilo que eu posso. Então uma fofoca chega até mim, eu não faço ela ir adiante. Eu percebo que tem um colega meu de trabalho que está sendo ridicularizado o tempo todo. Eu não vou ridicularizá-lo. Ao contrário, eu vou me aproximar, eu vou ser amigo. Sei que alguém está sendo prejudicado, eu não vou deixar, eu não vou permitir. Eu vou fazer de tudo para que aquela injustiça deixe de acontecer. Eu vou lutar para que prevaleça o que é bom na vida. E isso é ser cristão. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Olha que lindo isso, o compositor soube dizer de maneira brilhante. A recompensa expressa nessa coroa que eu estou dizendo que eu não sou digno de colocar sobre a minha cabeça se eu não lutar. E se eu não luto todos os dias para que prevaleça o que é bom na vida, não vale eu guardar essa fé. Para que vale guardar uma fé dentro do meu coração se essa fé não se transforma em ações? Se ela não se concretiza em atitudes concretas de solidariedade, de justiça, de amor, aí não vale nada. Essa fé que não se transforma em obras, leia lá a carta de São Tiago, você vai ver o contexto dessa reflexão. A gente na vida, a gente sempre vai ficar
nesse ponto. E também isso é questão de maturidade, a gente ser capaz de assumir um papel, ou ser capaz de tomar uma decisão que nos favoreça, e ao mesmo tempo a gente contrariar alguém. Isso é um problema muito sério e que nem é seu não, viu? Não estou te eximindo das suas responsabilidades, mas é um problema muitas vezes dos pais, que não são capazes de tomar um distanciamento. O filho não é um lugar que você tem para realizar os sonhos que você tinha para você. Quantas vezes nós encontramos pessoas infelizes porque elas não estavam verdadeiramente fortalecidas para tomarem as suas decisões e acabaram fazendo o que os pais queriam. Às vezes você encontra uma pessoa que ficou 50, 60 anos em torno das necessidades do pai e da mãe e não conseguiu assumir a autoria da própria vida. E a gente sabe que amor de pai e amor de mãe, ele é muito saudável, mas tem que ter a medida certa, né? Chega um momento da vida em que o filho tem que estar bem fortalecido para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas, e aos pais compete, no momento certo, ajudar a encaminhar para que aquela decisão seja madura, mas não decidir pela criança ou decidir pelo jovem, né? A gente sabe que é uma preocupação. Eu vejo em muitas famílias o desejo que o pai tem que o filho entre no curso certo, e às vezes, porque esses meninos começam a estudar muito cedo, então com 15, 16 anos eles já estão precisando decidir qual será o futuro profissional. Já está na hora de entrar na faculdade aos 17, 18 anos, e realmente nem sempre o jovem com 16, 17 anos tem condições já de escolher a profissão e estar tranquilo com a decisão que tomou. Mas o que a gente precisa fazer é facilitar para que essa escolha seja um pouco mais amadurecida, né? Para isso os colégios ajudam a fazer um desenvolvimento vocacional, para que aquele menino tenha... Isso é engraçado, né? Desde pequeno a gente já tem aquela identificação. Há os que se identificam com as ciências exatas, há os que se identificam com as ciências biológicas, há os que se identificam com as ciências humanas. Desde pequeno, não é diretora? Você que está aqui, é uma diretora conosco aqui hoje, que trabalha com o processo educacional o tempo todo, sabe muito bem disso. Que quando você vê a criança, você já consegue descobrir quais são as principais aptidões. E fica mais fácil de depois você ajudar aquela criança e aquele jovem, aquele adolescente a encaminhar-se para um curso que realmente vá ajudá-lo a se realizar como pessoa. Mas uma coisa é ajudar, outra coisa é a gente decidir pelo outro. Então, Thales, se você tem o desejo de experimentar um seminário ou de aproximar-se um pouco mais da vocação religiosa ou só da vocação sacerdotal, você tem que ser livre para isso, e a sua família saberá entender que a escolha é sua e que você que é o protagonista de tudo isso, né? Seu pai e sua mãe, no momento que você vai escolher o seu papel, eles são apenas coadjuvantes. E isso é muito sábio da parte dos pais, que são capazes de amar com essa liberdade. Que às vezes em nome do amor nós escravizamos, em nome do amor nós amarramos o outro em nós. Quantas vezes o filho gostaria de ter ido fazer um curso fora, gostaria de ter estudado numa outra cidade, e não foi porque as amarras afetivas familiares sufocaram o desejo. Então o amar também consiste em você abrir a porta e permitir que o outro vá. Claro, com toda a segurança, com tudo aquilo que você pode fazer para que o outro esteja bem cuidado onde ele vai. E lembrando que um pouco de sacrifício faz bem a todo mundo, né? Ah, mas meu filho lá não vai ter a vida que tem aqui, padre, por isso que eu falei tanto para ele ficar. Mas às vezes é justamente tendo uma vida um pouco mais difícil, sem as facilidades que ele tem em casa, é que ele amadurece. Às vezes o cuidado excessivo faz com que a gente fique imaturo durante muito tempo. Eu saí de casa aos 16 anos. E confesso para você, em casa, claro, minha vida nunca foi muito fácil. Minha vida nunca foi fácil. Então, eu não posso dizer assim que em algum momento da minha história eu fiquei na moleza. Não. Em casa as coisas já eram difíceis. No seminário a vida também não é fácil. Se levanta muito cedo, tem muita atividade o dia inteiro, trabalha-se muito. Isso é muito saudável para a gente.
Acho que o processo da maturidade passa pelo sacrifício, pelas renúncias que nós vamos fazendo na vida. A pessoa quer ser médica, mas ela precisa passar pelos 8 anos da medicina, e só quem passa sabe. Você que me assiste agora, né? Acabou de chegar da faculdade, às vezes passou um dia inteiro trabalhando, não teve tempo para quase nada, mas está aí, com seu dever cumprido, e vai dormir com essa satisfação de que o esforço de hoje está valendo a pena, porque o hoje é o lugar da construção do futuro. Então, se hoje eu sou capaz de me sacrificar pelas coisas certas, certamente as alegrias do futuro serão mais duradouras. Padre Fábio, há muito tempo eu tinha vontade de escrever-me. É o seguinte: perdi o meu filho mais velho com 30 anos de idade em um acidente de moto. E desde então não tenho mais vivido como pessoa. Tenho depressão, a vida perdeu o sentido para mim. Sei também que a sua mãe perdeu uma filha num acidente muito trágico. Gostaria que o senhor me ajudasse. Por favor, dê uma resposta que possa aliviar a minha angústia. Eu sei que muitas outras pessoas também passam por essa dificuldade, né? A senhora não fala quanto tempo, né, que já viveu essa experiência. Não sei quanto tempo que aconteceu esse acidente com seu filho. Vou dizer a partir da experiência que eu vi dentro da minha casa. A morte da minha irmã foi muito trágica para todos nós, né? Não é fácil você perder, minha mãe sobretudo, uma filha aos 29 anos, cheia de vida, bonita, cheia de projetos, com um filho para criar, e de repente nós recebemos a notícia da sua morte. Talvez um dos momentos mais dolorosos que a minha família precisou enfrentar até o dia de hoje. Eu me lembro que quando eu encontrei a minha mãe, assim que eu cheguei, eu morava em Terra Boa na época, viajei um dia inteiro até chegar, né? Recebi a notícia de manhã e consegui chegar lá na casa da minha mãe à noite daquele dia. E eu me lembro que eu encontrei uma mulher extremamente abatida. Claro, é natural que seja assim, né? Minha mãe estava destruída, tadinha. Mas eu notei que nas mãos daquela mulher existia um pequeno objeto. Era um terço, bem pequenininho, que ela segurou desde o momento em que ela ficou sabendo da notícia da morte da minha irmã. O que eu vi logo em seguida foi um sofrimento duro, muito duro mesmo. Presenciei muitas situações terríveis envolvendo a dor da minha mãe, né? A minha mãe precisou logo em seguida ir a Belo Horizonte, onde a minha irmã morava. O apartamento dela estava fechado. Depois do acidente, a minha mãe precisou ir lá, recolher as coisas dela, guardar tudo. E eu percebi que, vendo a minha mãe enfrentar tudo aquilo, eu descobri uma coisa, que ninguém morre de uma vez, né? Acontece o acidente num dia, e durante um bom tempo a gente precisa se dar essa notícia. Eu vi isso comigo também. E o que eu experimentava dessa dor? Que quando nós perdemos assim alguém de maneira muito trágica, nós precisamos nos dar essa notícia todos os dias. Porque é interessante, não é que dói mais ou dói menos, é que a gente está menos preparado, né? Se você acompanha uma doença de uma pessoa, você vai acompanhando aquele processo, chega um momento que quase que a família deseja, né, que aquela pessoa pare de sofrer. Agora não, quando uma pessoa é retirada assim, bruscamente da vida da gente, como foi o filho da senhora, como foi a minha irmã, como foi tantas outras histórias, como aconteceu em tantas famílias, de filhos que foram drasticamente retirados de suas casas, de suas famílias, por causa de acidentes, né, e morreram e de repente não existe mais, a gente descobre que a gente vai organizar o luto todos os dias. Não tem como. Todos os dias eu acordava e eu sentia o impacto daquela notícia terrível. Às vezes eu acordava de madrugada e eu chorava muito, que minha irmã me fez e me faz uma falta danada. O tempo vai modificando, né, o jeito como a gente vai sentindo isso. Mas foi muito duro. Foi muito duro. E eu me lembro que a minha mãe viveu o mesmo processo. Ela falava da luta que foi para ela
ter que encarar aquela casa sem a presença da minha irmã, ter que viver aquele processo tão doloroso de ir no apartamento onde ela morava, de organizar as coisas dela, de encaminhar tudo aquilo para que a vida pudesse continuar. Nessa organização do luto da minha mãe, Deus esteve presente o tempo todo. Sabe, eu acho que aquela cena que eu vi no dia da morte da minha irmã, a minha mãe segurando aquele terço, um símbolo de fé, para mim foi uma consequência, como se eu visse o resultado da fé na vida de uma pessoa. Em nenhum momento eu vi a minha mãe blasfemando, em nenhum momento eu vi a minha mãe se revoltando contra Deus, muito embora eu acho que isso também seja natural acontecer. Você que blasfemou, você que está revoltada contra Deus, não se culpe por isso. Eu acho que esse processo é natural, né? Volto a dizer, todos os dias a gente se dá a notícia. Todos os dias você precisa dizer para você mesmo, meu filho está morto. E as reações vão ser diferentes, porque o coração humano é dinâmico. Nós não podemos esperar dele uma resposta igual. Um dia você vai estar um pouco mais revoltada, um dia você vai estar mais tranquila, um dia você vai estar mais, mais leve, um dia vai ser mais pesado. O que a gente não pode perder de vista é que, a partir do momento que a perda acontece, é uma responsabilidade nossa com aqueles que ficaram, a gente encaminhar o nosso luto de um jeito certo, né? Tem que ser honesto. Eu não posso, a partir de uma perda, inviabilizar a minha vida e a vida de quem está do meu lado. Aliás, minha gente, eu fico pensando que a gente só se recupera por causa dos outros mesmo. A gente entra no segundo plano. Mas quando a gente olha para os que ficaram, e para minha mãe, para ela recuperar-se da morte da minha irmã, foi fundamental que ela pudesse olhar para o Conrado, que era o filho da minha irmã, que havia ficado e que minha mãe precisava terminar de criar. E a minha mãe viu naquele menino um sentido para a vida. Então a gente precisa descobrir o que o outro me deixou, o que o meu filho me deixou, que pode ser um ponto de partida para a minha recuperação. Minha gente, não existem receitas mágicas. O que deu certo com a minha mãe pode não dar certo com você, mas o que deu certo com ela pode dar certo com você. Eu não estou dizendo que é uma regra, que todas as mães vão enfrentar a perda do mesmo jeito. O que eu estou dizendo é que existem elementos que são iguais na organização do luto. Isso é a psicologia que nos ensina. Que toda vez que nós perdemos alguém, que nós precisamos lidar com a ausência de alguém, nós temos que descobrir algum ponto de partida que possa nos auxiliar à retomada da vida, e geralmente esse ponto de partida está diretamente ligado à vida daquele que foi. Agora, minha filha, o processo é seu, a luta é sua, nós queremos lhe ajudar, nós queremos que com essa palavra, quem sabe colocar um sentido novo na sua vida. Mas eu tenho certeza que se você buscar isso em Deus, Ele não vai te desamparar. A minha mãe é uma mulher que me ensina isso o tempo todo. Deus faz parte da vida da minha mãe. O tempo todo ela fala nele, ela vive a partir dele. Todas as esperanças dela nele estão colocadas. Reze sobre a sua dor. Sem fórmulas mágicas, sem fórmulas prontas. Fale com Deus tudo aquilo que se passa no seu coração. Fale da sua mágoa, do seu desespero, da sua dificuldade de aceitar esse fato. Tenho certeza que Deus não vai te deixar desamparado. Tenho certeza que Deus vai te dar o consolo necessário. E que aos poucos, mediante o seu esforço também, auxiliado pela graça divina, você vai ter a graça de reencontrar o caminho da alegria. Pode ser que você nunca mais vá ser a mulher que você era antes da partida do seu filho. Mas quem sabe você pode ser melhor, por causa do sofrimento que viveu. Eu sempre escuto isso: padre, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Mas que esta pessoa nova que está surgindo seja melhor que aquela que estava antes, né?
Eu acho que ninguém pode morrer em vão. Um sofrimento deste não pode ser em vão. Se ele visitou a minha vida, eu quero que ele me deixe um grande aprendizado. Se ele me machucou, se ele me faz chorar, eu quero que ele gere dentro de mim um aprendizado, uma maturidade. É o que nós precisamos pedir a Deus todos os dias. Que o nosso sofrimento não seja em vão. Que quando ele passar por nós, ele provoque em mim, em você, uma nova pessoa, mas uma pessoa melhor, para que a gente tenha a graça de poder dizer: depois daquela dor, eu nunca mais fui o mesmo, mas para melhor. Então existem pessoas, por exemplo, eu conheço uma mãe que teve um filho terrivelmente assassinado, que perdeu a vida brutalmente, que depois da morte do filho, ela precisou criar um grupo, que ela tinha uma terapia coletiva de mães que perderam um filho da mesma forma. Claro, bem administrados, esses grupos fazem um bem danado, né? Porque a gente sabe que toda vez que nós temos a oportunidade de partilhar a nossa dor com alguém que vive uma dor semelhante, a gente se sente mais compreendido. Porque um dos grandes fatores que gera a solidão é a gente identificar que o outro não sabe sentir como a gente sente e não está nem um pouco interessado em fazer um esforço para sentir. É interessante que há uma estatística que existem casais que após a perda de um filho passam por crises matrimoniais muito sérias. E em muitos casos há uma separação. O filho morre, o casamento que era ótimo, que estava tudo bem, de repente entra numa crise e os cônjuges se separam. Por quê? Porque há uma diferença muito grande na maneira como lidam com a dor, o homem e a mulher. O homem sente do mesmo jeito, sente profundamente a dor de perder um filho, mas é muito diferente da maneira como a mulher sente. O homem tem uma facilidade maior de retomar a vida, de recomeçar. Então a mulher muitas vezes enxerga nisso uma afronta à dor que ela sente. Então por isso que existem muitos casais que após perderem os filhos precisam de acompanhamento psicológico, terapêutico, para que o casamento não entre em crise, porque a gente sabe que existe uma tendência muito grande à separação por causa de uma forma diferente de compreender a mesma dor. Sem dúvida, é muito bom quando nós sabemos que o outro está sentindo com a gente. Isso causa proximidade. Mas também gera uma divisão quando você cisma ou você percebe que o outro não está sentindo com a mesma intensidade. Então a gente precisa de ajuda. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.